Muito bem, fã de esportes. Começando o nosso linha de passe, deu Corinthians na Neoquímica Arena, 2-0 para cima do Palmeiras. O Corinthians se distancia da zona do rebaixamento, dá uma resposta rápida às eliminações aí no mata-mata, principalmente na Sul-Americana, e dá uma resposta rápida justamente com relação a essa zona do rebaixamento. A rodada foi boa pelos tropeços dos adversários e o Corinthians ainda consegue uma vitória maiúscula. Pela pontuação, por ser a vitória em cima de quem foi, né? E olhando para frente é a perspectiva de ter uma sequência mais aliviada aí no Campeonato Brasileiro, né? Já o Palmeiras vai secar o Botafogo nessa terça-feira, porque se o Botafogo vencer o Vasco, o Botafogo pode abrir 6 pontos diante do Palmeiras e aí vai ter uma vantagem muito boa, inclusive não tendo um confronto direto, onde dependendo da sequência vai poder até perder para o Palmeiras, esse confronto às vésperas da Libertadores da América. Então hoje deu tudo certo para o Corinthians e deu tudo errado para o Palmeiras, Paulo Calçade. Tudo bem? Olá, William, olá, companheiros. Para você que nos assiste, hoje é um jogo difícil de explicar. Porque assim, se você contar a verdade do jogo, os corintianos não vão ficar no programa. Até melhor não contar. Então a gente tem que explicar devagar. Isso, né? vai Pelo com seguinte, cautela, Calçade. A verdade lenta. Porque assim, o palmeirense está triste, Aos pouquinhos. o corintiano está feliz e com toda razão. Claro. O corintiano hoje deu um passo considerável para o time não cair. Sim. E pode ser um marco, aquele jogo que, olha, ficaram faltando uns pontinhos para o Palmeiras ser campeão. Aí vão falar que foi esse jogo aqui. É isso aí. Então aí, para o corintiano é alegria total. Mas como é que foi o primeiro tempo? O segundo tempo, o Corinthians foi melhor do que na primeira etapa. Primeira etapa, os primeiros minutos, por exemplo, o Palmeiras teve uma chance de gol com 15 segundos. Era um Corinthians perdido dentro de campo. Você olhava e falava assim, como é que um time consegue entrar e em 3 minutos oferecer ao adversário ganhar o jogo? E o Palmeiras não conseguiu fazer isso. Como é que estava o Corinthians? É preciso entender. Os primeiros minutos mostraram um time que tem treinador e um time que tem um treinador que não consegue organizar a equipe. Esse é o Corinthians. O Corinthians tinha 3 zagueiros, mais 2 laterais, fazia linha de 5. Só que o Palmeiras pressionava tanto, e pressionava muito, e empurrava essa linha lá de 5. No meio de campo era só Alex Santana e o José Martínez, porque ficavam Garro, Memphis e Yuri Alberto mais à frente. Então você imagina um time com a última linha presa dentro da área e com 2 caras para tomar conta do Palmeiras. Então o Palmeiras teve superioridade numérica no meio de campo o tempo todo, com a movimentação do Estevão, com o Estevão que vinha muito por dentro, ficava a lateral para o Marcos Rocha, Caio Paulista no lado esquerdo, Felipe Anderson muito mal. Se tivesse jogado bem, seria ainda pior. Mas o Palmeiras tinha uma vantagem no centro do campo numérica e de qualidade. Então ele criava oportunidades. E aí apareceu o Hugo. E não definia. Muito bem, mais uma aí vez. Aparece Hugo. E ficava para o Corinthians o quê? Os contra-ataques. Os contra-ataques. Era a opção do Corinthians jogar isso em casa? Talvez fosse a ideia de jogar em casa, dessa forma. Com a vantagem, no segundo tempo, o Ramon consegue corrigir, porque o Ramalho tem uma contusão, vem o Ranielli e ele vai jogar no meio de campo. Então o Corinthians tinha uma linha de 4 e outra no meio de campo de 3 jogadores, 3 volantes, mais o Garro, Memphis e o Yuri Alberto. Com 2-0, ele põe o bidon e fecha o time. Aí o Corinthians conseguiu barrar o Palmeiras antes de chegar dentro da área com a facilidade no primeiro tempo. Essa é a história do jogo. Um resultado que, pelo início, dificilmente um apostador dessa galera que bota o dinheiro apostaria. Mas é um resultado extraordinário. Espetacular. E o corintiano hoje está mais preocupado com o resultado. É lógico. E é óbvio. Mas a gente estava no linha de passe aqui semana passada, até passar para o Birner, a gente está falando do jogo contra o Cuiabá. Né? O linha de passe foi pós-Corinthians e Cuiabá. O Corinthians ganhou de 1-0, não fez sequer uma boa apresentação, gol de pênalti do Depay, e foi isso que resolveu a parada. Então, assim, é questão de resultados, até o Jean pontuou isso. Hoje, de novo, Birner, assim, o Corinthians chega à 3ª vitória seguida. Estava até perguntando na redação quando foi a última vez que isso aconteceu em Campeonato Brasileiro, que eu não lembro, foi ano passado, mas assim, 5-2 no Atlético Paranaense, 1-0 no Cuiabá e 2-0 no Palmeiras. Então, assim, contra o Atlético Paranaense teve sustos, contra o Cuiabá não teve uma grande atuação, hoje também não teve uma grande atuação, mas o suficiente, foi eficiente para vencer o jogo. Tá? De novo, esse Corinthians até o fim do campeonato é isso. É mais resultado do que necessariamente se cobrar um desempenho, ainda mais num clássico contra o Palmeiras. Mais de 1000 dias que o Corinthians não vencia o Palmeiras. Né?
Tudo bem, William? Tudo bem. Boa noite a você, ao Calçade, ao Jean, aos fãs do esporte. Bom, pra gente explicar o que aconteceu... Você vai com cautela também? Eu não. Tá. Eu não. Isso diz respeito a ambas as equipes. Ao que vem sendo o Palmeiras de algumas rodadas para cá. Vou entrar nisso depois. Primeiro vamos falar do time que ganhou. Perfeito. Porque eu concordo com o Calçade sobre o posicionamento, os espaços dados para o Estevão. O Félix Torres tendo que marcar o Estevão individualmente no começo do jogo, o que é quase um suicídio, né? O Palmeiras criando chances para ganhar. Mas no final das contas, como não dá para esperar que o Corinthians jogue coletivamente o futebol de alto nível, e por ser um clássico, porque é um jogo de caráter diferente, é um jogo com impacto diferente. Vamos supor que o Corinthians tomasse um gol, faltando, sei lá, 25 minutos. Sustenta com o que vem acontecendo nos últimos jogos? Provavelmente não. Mas o time hoje, no final das contas, e o futebol é isso que vale, ele conseguiu um resultado histórico, muito grande. Porque, vou fazer a listinha aqui, acabou a derrota para o Racing. Ela não significa quase nada mais. Quase nada. Acabou o erro do Ramon Dias, quando a gente pensa em resultado, não estou falando de planejamento para o ano que vem, é uma outra questão, no jogo de ida contra o Flamengo. Acabou. Acabou o problema do time não conseguir construir contra o Flamengo no jogo de volta da Copa do Brasil. Acabou a atuação mediana contra o Cuiabá. O Corinthians, diante do seu torcedor, no seu estádio, conseguiu ganhar de um time que disputa o título de campeão brasileiro. Que é o principal rival. Que é ou principal ou seu segundo principal rival, de acordo com a preferência individual de cada torcedor corintiano. Do time do Abel Ferreira, que treina a semana inteira para esse jogo. Lembrando que o Abel passa o tempo inteiro, quando o Palmeiras disputava mata-mata, não tive a semana, o outro teve. Teve a semana inteira para preparar, com um elenco melhor, que tem sido vulnerável atrás. E esse resultado, quando o Corinthians estiver confirmado que não será rebaixado... É esse. Principalmente se engrenar uma série de bons resultados, vai falar, a vitória no Clássico virou a chave. Eu me lembro muito bem de quando o Corinthians foi campeão brasileiro com o Carille. Um jogador a menos, atuou dentro de casa, conseguiu o resultado. O do Jô. Com o Jô. Gabriel expulso. Injustamente. E aquele jogo virou a chave. E é bom lembrar que esse jogo foi no Campeonato Paulista. Sim. Verdade. No Campeonato Paulista, hein? E esse jogo virou a chave da temporada inteira. Até esqueci o nome do centroavante, o estrangeiro. Deu branco agora. Que era folclórico e tal, que veio pra Casim. Casim Richards. E aí, resumindo, eu vou esperar para ver o que vai acontecer, porque o Corinthians tem problemas coletivos, etc. Mas um jogo como esse tende a virar a chave do final de ano, tende a mudar tudo e é muito improvável, lógico, pode acontecer no futebol, que o Corinthians seja rebaixado depois de ganhar do vice-líder do campeonato brasileiro, sendo que esse vice-líder é um dos seus principais adversários, é o seu rival histórico e disputa o título de brasileiro contra o Botafogo. Ele pode ter fugido do rebaixamento e tirado o título do Palmeiras. É bom lembrar que naquele mesmo ano, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi desidratando no segundo turno. Era a quarta força, tratado. Lembra? Por nós. E ele foi desidratando no segundo turno, depois de uma bela vitória, inclusive, no Allianz Parque contra o Palmeiras no primeiro turno, 2-0. O Arana arrebentou naquele jogo. E aí, no segundo turno, o Palmeiras tinha alguma chance ainda, embora tivesse tropeçado Palmeiras contra o Alberto Cruzeiro. Valentim. Exatamente. Mas era o jogo, assim, para decidir para o Corinthians se ele ia dar força para o Palmeiras ou se o Corinthians ia realmente abraçar o título brasileiro, né? Teve aquele episódio envolvendo o Neto, aquele balbúrdia que o Neto fez, ficou muito marcado. E o Corinthians ganha aquele jogo também. Aquele jogo também define muito com relação àquele título em 2017. Em contrapartida, a gente está falando aqui, Jean, Corinthians, fica bem forte a possibilidade de se livrar do rebaixamento, para dar moral e tudo. E o Palmeiras com relação ao título, hein? Vamos esperar amanhã ou, do ponto de vista anímico, é uma derrota que pesa muito, hein? Tudo bem? Fala, William. Boa noite, companheiros. Bom, eu acho que é óbvio que a gente precisa esperar amanhã para dizer as chances de título são mínimas ou não. Eu acho e sempre achei que o Botafogo era muito mais favorito contra o Vasco, e aí tô falando muito pela questão campo também, né, por jogar em casa e tal, do que o Palmeiras favorito contra o Corinthians. Vou até te dizer que, pelo que o Palmeiras vinha jogando,
eu não imaginava que o Palmeiras fosse produzir tudo que produziu no jogo de hoje. Eu vou até muito na linha do que o Calçade falou. A gente também, eu acho que assim, a gente tem que... É uma coisa que eu sempre achei e continuo achando no exercício da profissão, a gente não precisa achar explicação para tudo. Sim, claro. A gente não precisa dizer que tudo que aconteceu aqui é por causa disso, daquilo. Existem, evidentemente, acho que coisas para a gente analisar do jogo do Corinthians, para analisar do jogo do Palmeiras. Em relação ao Corinthians, eu acho que, primeiro, talvez uma consciência, mais do que organização tática, porque eu vou muito na linha do que o Calçade falou. Eu não acho que o Palmeiras poderia ter resolvido o jogo em 15 minutos, 20 minutos. Em 15 segundos, teve a chance de gol. Imagina você começar, Jean, com 15 segundos, 1-0. Seguinte, era outro jogo. Isso. Aí são aquelas coisas do futebol que a gente sempre fala que um mata-mata muitas vezes é resolvido por esses detalhes. E o jogo de hoje, de alguma maneira, era quase que um mata-mata, tanto para um como para outro, né? Tinha esse peso e as coisas andaram do jeito que andaram. Quer dizer que o Palmeiras fez tudo errado? Não. Quer dizer que o Corinthians fez tudo certo? Não. Mas acho que depois de um jogo como esse, que é quase um mata-mata, a primeira coisa que a gente tem que avaliar são as consequências da partida. E aí, para responder a tua pergunta, acho que se o Botafogo ganhar amanhã, pelo que o Botafogo tem jogado, principalmente por isso, 6 pontos, aí eu acho que, de fato, a chance é mínima. Aí a gente tem que olhar para o Fortaleza, que está a 1 ponto do Palmeiras. E ganhou esse final de semana do Juventude. O Fortaleza está 1 ponto. Mas é que eu acho que, assim, para buscar o Botafogo, ele não poderia dar chance... Não, diga para buscar o Fortaleza, buscar o Palmeiras. Buscar o Botafogo. O Palmeiras. Então. Mas é que eu acho que para o Palmeiras poder buscar o Botafogo, ele não tem nem que pensar no Fortaleza. Eu digo assim, para o Fortaleza ser vice, claro que campeão, né? É que é um feito espetacular. Você está dizendo pelo vice. Tá. A luta fica em Palmeiras e Botafogo, mas ela passa a ser ela tem um terceiro interessado. Isso. É que acho que o vice tem menos valor para o Palmeiras do que teria no Fortaleza. Fortaleza é quase um título. É isso aí, fiel torcida! Isso aqui é Corinthians! Respeitem o Corinthians! Que vitória foi essa pra cima do Palmeiras? 2-0 fora o baile. Fiel torcida, temos que comemorar. Solta os fogos! Solta os fogos, vamos comemorar! Não iremos mais voltar para a zona de rebaixamento. Terceira vitória consecutiva do Timão no Campeonato Brasileiro. É um time que está usando mentalidade vencedora. Vamos ganhar, ganhar e ganhar. Fomos eliminados na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Isso é página virada. O foco do Corinthians tem que ser o Campeonato Brasileiro. Vamos buscar pelo menos uma vaga na Sul-Americana na próxima. Vamos pra cima. Isso é Corinthians. Tem que respeitar. Garro jogando muita bola, se entregando como sempre. Yuri Alberto, matador mais uma vez. Eu tô muito feliz com esse desempenho do Corinthians. E que continue assim. Timão amassou, atropelou o Palmeiras. Chora, Palmeiras, chora, Palmeiras. Isso aqui é Corinthians. Respeito. Quem gostou da vitória do Timão, já comentem aqui abaixo. Eu gostei, pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima. Vai, Corinthians!